Falando em Ceará, a gente começa falando do Vozão, que no Rio de Janeiro sempre trouxe bons resultados, né? No Rio de Janeiro, o Ceará esteve invicto nessa temporada, não tem mais nenhum jogo em terras cariocas, e o Ceará, sob a bênção do Cristo Redentor, o Ceará traz um ótimo aproveitamento do Rio de Janeiro. O último foi a vitória sobre o Flamengo. No Ceará de Guto Ferreira, como ele mesmo diz, até quem não joga ajuda no resultado. Olha só Fernando Praz. Mesmo que a gente tem momentos bons, momentos ruins. Eu acho que a gente está dominando o jogo, tem hora que a gente está com dificuldade. Quando tiver dificuldade, olha um ponto, se junta. Tem uma briga no calendário. Todo mundo mais pertinho, fecha espaço. O time deles gosta de ter a bola, o time gosta de trabalhar, de rodar. O que eles não gostam? De espaço reduzido. Se a gente der campo para eles, então quando tiver sentir uma dificuldade, comanda lá dentro. Junta todo mundo, fecha. E o Ricardinho? Aquilo lá, aquela pegada, aquela entrega, a gente se multiplicando ali dentro de campo. No final, tem que buscar o resultado. Coloca isso na cabeça, põe no coração que a gente pode fazer. Dois reservas, mais 2 líderes, com os colegas nos vestiários do Maracanã antes do jogo contra o Flamengo. Uma força que contagia o time que entra em campo. Uma equipe que pela 5ª vez conseguiu vencer como visitante no Brasileirão. Só que não foi uma vitória qualquer, como o próprio Guto Ferreira fez questão de afirmar após o jogo. É muito bom ganhar o Flamengo no Maracanã e ganhar sim é melhor ainda. Ninguém mereceu mais do que vocês. Ninguém mereceu mais do que vocês. Aliás, não só o Maracanã fez bem, o Rio de Janeiro continua lindo, pelo menos para o Ceará. Com o 2-0 sobre o atual campeão, o Alvinegro fechou o campeonato invicto na cidade maravilhosa. 2 vitórias e 2 empates. Que os ares cariocas inspirem o vovô rumo a voos mais altos, mas sempre a força do elenco e com os pés no chão. Bom, Caio Costa, o aproveitamento é excelente no Rio de Janeiro, mas não é só uma questão de coincidência, né? A gente tá, claro, tirando o recorte do Rio de Janeiro, porque é um futebol charmoso, um futebol que era uma grande potência. As grandes camisas, né, do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. É um estado de muita relevância, embora hoje tenham 2 equipes que estão lutando contra o rebaixamento, mas são camisas pesadíssimas no cenário nacional. E o Ceará tinha uma enorme dificuldade no aspecto de jogar como visitante. Nessa Série A, inclusive, sim, de um tempo para cá, o aproveitamento tem sido excelente e aí o time sobe, né? No primeiro turno, o Ceará só ganhou um jogo como visitante, ganhou do Atlético Goianiense, que é curioso, nem todo mundo consegue bons resultados contra o Atlético Goianiense. E o mais curioso quando a gente faz esse recorte dos jogos do Ceará no Rio de Janeiro é que talvez aquele que teve mais dificuldade foi contra o pior dos 4. Foi contra o Botafogo, foi aquele 2-2, teve pênalti perdido do Botafogo, o Ceará foi buscar resultado, debaixo de um temporal no Engenhão. Nos outros, o Ceará engoliu. O Vasco fez esse jogo de domingo contra o Flamengo e contra o Fluminense tinha a vitória nas mãos até os 45 do segundo tempo. Quando toma um gol bobo, de bola aérea, né? Gol do Nilo Barcelos, depois de uma bola escorada pelo Fred. E aí faz 8 pontos de 12, quando você sabe que a primeira campanha, o primeiro objetivo do Ceará no campeonato é atingir logo aqueles 45 pontos, livrar de rebaixamento. 8 pontos fora de casa contra os 4 do Rio, por mais que o Vasco hoje não seja a potência que já foi, por mais que o Botafogo viva uma situação de iminente rebaixamento, são pontos que talvez você não conte na primeira parte quando você olha a tabela, principalmente ganhar em São Januário e ganhar do Maracanã do Flamengo. Então são resultados muito bons e ainda mais aquela coisa que a gente escutou o Guto falar ontem, né? As lideranças do grupo fazem parte, né? O Ricardinho deve ter minutagem muito pequena no campeonato e o Fernando Praz perdeu a posição e isso não fez ele perder a ascensão dentro do próprio elenco do Ceará. A gente tem falado muito sobre Vina, obviamente, por motivos óbvios. A gente tem falado que é o grande destaque do Ceará na temporada. A gente tem falado muito sobre Léo Chu, sobre Sobral, falado sobre jogadores que são muito regulares, Samuel de um lado e também o Bruno Pacheco do outro. Luiz Otávio é uma figura emblemática no sistema defensivo do Ceará, mas o cara que jogou uma bola assim, absurda contra o Flamengo, e os números mostram isso, foi Thiago Panussá. Jogou demais contra o Flamengo. A gente fez uma postagem nas nossas redes sociais e a gente traz aqui em números para você ter ideia do tamanho da partida que fez o Thiago. O Thiago não cometeu nenhuma falta, o Thiago não sofreu nenhum drible, o Thiago fez 8 cortes, 4 desarmes e 3 interceptações. Uma partidaça do Thiago Panussá. A gente fala muito do Luiz Otávio, obviamente, mas a partida que o Thiago fez e venceu todos os duelos. No 1 contra um ataque que tem Bruno Henrique,
Gabigol, que entrou Pedro, durante Arrascaeta, Pedro, Everton Ribeiro. Contra esse ataque, o Thiago não perdeu pra ninguém. Você lembra do início da temporada, até depois que a gente tem aquela pausa no futebol, volta, o torcedor do Ceará adora o Klaus, por motivos óbvios. Primeiro porque ele nunca jogou mal na função de zagueiro, né? E a gente pega a semifinal da Copa do Nordeste, em que o próprio Thiago não podia jogar, porque ainda pertencia ao Bahia, e o Klaus faz um partidaço, faz o gol da vitória do Ceará, e existia muita gente querendo o Klaus como titular. Hoje essa discussão não existe mais tanto. Não pelo Klaus, mas sim porque o Thiago se tornou o zagueiro mais regular do Ceará na temporada, inclusive fazendo uma temporada melhor do que a do Luiz Otávio. Luiz Otávio é um dos maiores zagueiros da história do clube, tá? É só olhar os títulos, os números, número de jogos, consistência, liderança. Se alguém quiser fazer uma escalação do Ceará de todos os tempos e botar o Luiz Otávio, eu não acho nenhum absurdo. Mas a temporada do Thiago é muito forte, justificando o investimento que o Ceará fez, primeiro para trazer por empréstimo do Bahia, depois para comprar os direitos durante a temporada, que foi feita não faz muito tempo, e a aposta do Guto, que tem ele como homem de confiança desde os tempos de Bahia. O Thiago era capitão do Guto no Bahia. E no domingo ele fez uma partida especial. Danilo Queiroz, boa tarde pra você, tudo bem? Danilão, a gente falava, inclusive durante a transmissão, que o Thiago estava jogando demais. A gente até destacando como o Thiago tá jogando bem hoje. E sendo bombardeado o jogo todo, né? O segundo tempo, então... Ele sai cansado, né? Extenuado mesmo. Boa tarde pra você, tudo bem, Danilo? Ótima tarde, José. Ótima tarde, Caio. Ao Anderson também e todos que se ligam aqui conosco na TV Jangadeiro no Futebolês. José, o que mais me chama a atenção desses números, porque a questão do desarme, a questão dos confrontos diretos, tudo isso o Thiago demonstra durante toda a temporada, né? Dessa vez foi 100%, né? Você não perder nenhum confronto é realmente muito bom. Mas um zagueiro que joga contra um Flamengo, que jogou, vamos dizer, 60%, 70% do seu jogo à frente da área do Ceará, em alguns momentos chegando a essa área, e o zagueiro não comete nenhuma falta, talvez isso seja o que mais me chama a atenção em relação ao Thiago. E o interessante, nós fizemos a transmissão na Jangadeiro Band News, inclusive nós três, né, você, eu, o Caio, e a gente também via uma boa partida do Luiz Otávio, talvez até visivelmente, né, para os lances visíveis, sem olhar para os números, a gente até destacou mais o Luiz Otávio, porque ele também teve duelos interessantes, ele acabou vencendo e não deixando os jogadores do Flamengo prevalecer. Mas foi o Thiago que chegou naquelas bolas no último momento, quando o atacante ia finalizar, foi realmente o Thiago que barrou e fez uma partida sensacional. É por isso que o Ceará jogou no Maracanã contra o Flamengo e não tomou nenhum gol.